Queremos agradecer aí, sejam todos bem-vindos, tá? Eu sou a Débora, sou coordenadora aqui da nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. Hoje o doutor Fernando, infelizmente, ele está fazendo um exame. O doutor Paulo, que é o nosso chefe de gabinete, está em férias, então, por essa razão, eu vou conduzir a reunião aqui com vocês, tá? Vou fazer a chamada, iniciar aqui a chamada dos componentes aqui do nosso comitê e logo em seguida eu passo a palavra para a apresentação do dia de hoje, que será feita pelo presidente da IRITEC, que é o senhor Edson Silva, que também já se encontra aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. A Eliana Lombardi ou o Cleiton Eric estão? Bom dia, é o Cleiton, sou suplente. Bom dia a todos, boa reunião. Obrigada. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Laura Ceneviva ou a Jane Zilda estão? Oi, eu sou a Jane, suplente da Laura. A Laura está em outra reunião, mas já está terminando, ela vai entrar também. Obrigada, Jane, sejam bem-vindas. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Marcos Monteiro ou Douglas estão? Alguém da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana? Secretaria Municipal de Educação, Maria Amélia ou Fernando Padula? Maria Amélia presente, boa reunião para todos. Oi, Maria Amélia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, viu? obrigada. Pela presença. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, senhor Celso ou Maria Tereza Diniz, se encontram? Bom dia a todos, é Rogério, representante do secretário. Ô, Rogério, muito obrigada pela presença, viu? Bom dia. Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristiane ou Marco Aurélio? Bom dia a todos, aqui está Vânia presente. Ô, Vânia, bom dia, obrigada pela presença. Secretaria Municipal de Saúde, a Magali Antônia ou a Mônica? Bom dia, Magali presente. Ô, Magali, bom dia. Eu vou abrir. Secretaria Municipal de Justiça, o Marcelo ou Marcos Vinícius? Ninguém da Secretaria Municipal de Justiça? Secretaria Municipal de Relações Internacionais, está aí o Felipe ou Francisco, ou alguém representando a SMLI? Mas não tem lindo, né? Secretaria Municipal das Subprefeituras, Alexandre Rodonese ou Tatiana? Alguém pelas subprefeituras? Ninguém? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, SMDET, Carino ou Luiz Fernando? Alguém da SMDET? Cima, Rafaela ou Oswaldo Lucon? Bom dia, Oswaldo Lucon. CEMIL agora, né? Mudou. CEMIL, é verdade. CEMIL, Oswaldo. Bom dia, boa reunião. Seja bem-vindo, bom dia, viu? Obrigada pela presença. Abimac, Reinaldo ou Odilei estão? Pela Fiesp, Marco Antônio Barbieri ou Luciano? Alguém da Fiesp? USP, Tércio Maria de Fátima. Unesp, o Edson Luiz ou Antônio César? Instituto de Engenharia, José Manuel de Oliveira ou Henrique Dias?
Pela SOSMA, Márcia Hirota, se encontra? Acabei de chamar o Henrique, ele está entrando aqui. Só um minutinho, pessoal. Oi, Henrique, bom dia. Você está pelo Instituto de Engenharia, correto? Sim, mas estou aqui no interior. Ah, tá bom. Eu acabei de te chamar, você entrou. Eu vou colocar, vou registrar a presença, tá? Seja bem-vindo. Márcia Hirota, não, né? Pela NTP, o Olímpio ou Eduardo? Olímpio presente, bom dia a todos. Oi, bom dia, Sr. Olímpio. Obrigada pela presença. Pela OAB São Paulo, a Josi ou Cíntia? Alguém da OAB? Secov, Hamilton ou Eduardo se encontram? Alguém representando a Secov? Pelo CREA, Vinícius se encontra? Alguém pelo CREA hoje na reunião? Pelo CAL, Roberta Cosentino Cronca ou Eduardo? Sim, bom dia a todos. Roberta Consentino Cronca está aqui pelo CAL. Obrigada. Roberta, obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Pela ANAMA, o Mário Mantovani ou o Luiz Marcondes? Ninguém pela ANAMA hoje? Bom, encerrada aqui a nossa chamada para confirmar os membros, nós temos quórum, o Marcelo Marqueto está entrando agora, deixa eu só admiti-lo, é do CREA, né? Do CREA? Não. Marcelo, bom dia, tudo bem? Marcelo, pela Secretaria de Justiça, né? Abre seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Estamos iniciando agora a reunião, finalizando a chamada aqui. A reunião está sendo gravada. Eu sou Débora, sou coordenadora aqui da Secretaria de Mudanças Climáticas. Justifico a ausência do nosso secretário executivo hoje por motivos de saúde, e o nosso chefe de gabinete está em férias, então vou conduzir a reunião. Estamos aqui com a equipe da Seclima, está aqui o Helder, nosso biólogo, estão também os nossos engenheiros, que são a Beatriz, que é nossa engenheira florestal, Manuel, engenheiro químico, está também aqui as nossas servidoras, que são de gestão ambiental, que é a Ludmila, tem a Luísa e a Giovana. E hoje também aqui participando presencialmente, um convidado muito especial, que é o nosso querido Nelson Pedroso, que é membro aí do Comitê Consultivo da Seclima, e o nosso querido biólogo também, o Helder, que está aqui dividindo comigo aqui a condução dos trabalhos, tá? Então, imediatamente, eu já gostaria de passar a palavra ao senhor Edson Silva, que é o presidente da IRITEC, que está aqui conosco para fazer uma apresentação da empresa, dos sistemas de irrigação. Depois o Helder vai complementar um pouquinho, explicando os projetos da secretaria nesse sentido, tá? Então, eu já, se o Helder quiser complementar, senão já passo a palavra ao Edson. Bom dia a todos, eu saúdo a mesa e a todos que estão presentes na nossa sala virtual. Então, Débora, eu acho que nós já podemos passar a palavra para o Edson e aí nós fazemos as nossas considerações no final. Pode ser? Pode ser, pode ser, então, Edson. Perfeito, vamos sim. Perfeito, então a palavra está com o senhor. Estão ouvindo bem? Um pouquinho baixo, se puder aumentar um pouquinho, acho que fica melhor. Né? Agora? Melhorou um pouco? Vamos ver, peraí, deixa eu ver se o problema é aqui. Está baixo aí? Aumenta aí. Tá ligado aqui? Acho que não. Teste. Teste, agora sim. Ah, então era aí. Todos estão ouvindo bem?
Pelo jeito, sim. Sim. Primeiro agradecer a oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Edson, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em projetos de irrigação. E por que uma pessoa de projeto de irrigação está aqui nessa reunião? Porque nós vamos trabalhar com plantas, com árvores que precisam de irrigação, precisam de água para o seu bom desenvolvimento. Só para deixar um ponto já claro desde o início, nós vamos agendar uma visita em loco, certo? E essa visita, nós já até tivemos uma reunião presencial aí na secretaria, mas imediatamente nós tivemos que fazer uma viagem. Eu estou já desde a semana passada aqui na Bahia. Nós estamos trabalhando aqui alguns projetos de fruticultura em grande escala e tivemos que vir presencialmente para tomar umas decisões dos projetos. Estou retornando nesse final de semana para Minas, e aí vamos já com o Helder aí alinhar uma data para uma visita presencial, para que a gente possa trazer, inclusive, informações mais consistentes e específicas do projeto. Nós conversamos um pouco na semana passada, eu estava em deslocamento no momento, e foi um pouco prejudicado, porque estava cortando um pouco a ligação, mas nós conseguimos ouvir quase na íntegra toda a reunião, e participamos e falamos um pouco também sobre as possibilidades de fazer a irrigação dessas plantas. Eu gostaria de deixar aqui já patente e registrado a nossa preocupação, e isso nós vamos ter que trabalhar em conjunto para mitigar os possíveis riscos que nós vemos, nós entendemos principalmente dois riscos que nós temos que mitigar do plantio das árvores em canteiro, ou em vaso, desculpa. O primeiro ponto, e o mais complexo dele, é que nós precisamos de ter uma estrutura de ancoragem dessas árvores para que evite tombamento, principalmente em presença de ventos mais fortes. Então, esse é o ponto mais crítico desse projeto. Então, nós vamos ter que nos debruçar com quem está fazendo o dimensionamento dos vasos, o formato dos vasos, para que a gente tenha essa ancoragem perfeita e mitigar os riscos de possível tombamento. Isso é um ponto que nós vamos ter que trabalhar bastante. Um segundo ponto é sobre o sistema radicular dessas plantas. Primeiro ponto, essas plantas ficarão especificamente, estarão contidas dentro dos vasos, ou em alguns pontos nós vamos poder deixar o sistema radicular sair desse vaso e ter maior sustentação. Então, isso é um ponto que nós vamos ter que trabalhar. Haja visto que a maioria da estrutura aí da Paulista deve ter grandes obras embaixo, grandes estruturas hidráulicas, elétricas, talvez de gás. E se esse sistema radicular sair de dentro da área de contenção do vaso, nós podemos ter alguns problemas com essas estruturas. O sistema radicular é extremamente agressivo, então esse ponto vai ter que ser muito bem trabalhado, e isso vai partir do modelo, do tamanho desses vasos, do padrão de ancoragem e principalmente da espécie escolhida. Eu acho que todos gostariam de ter árvores extremamente frondosas e grandes, mas essa vai ser uma das limitações se nós tivermos que manter essas árvores contidas dentro dos vasos, porque elas serão conduzidas praticamente como um bonsai é feito a sua condução. Então, essas duas preocupações nós temos, certo? E vamos ter que mitigá-la. A equipe técnica aí nós vamos ter que nos debruçar em conjunto para discutir esses pontos e chegarmos no melhor resultado possível, para que a gente não tenha e não permita nenhum risco nesses dois pontos. Ok? Especificamente sobre o processo de irrigação das árvores,
A visita em loco também vai nos dar uma condição perfeita para a tomada dessa decisão. Nós podemos ter, se houver ao longo da avenida pontos disponíveis de água, nós podemos alimentar, através desses pontos, individualmente as árvores ou em conjunto, dependendo das suas espécies, porque cada espécie tem uma demanda específica de água e nutrientes. Então, isso também vai ser discutido junto com o time que vai sugerir as espécies, para que a gente possa também fazer essa melhor adequação ao sistema de irrigação. Normalmente, em árvores, nós trabalhamos com um sistema de borbulha, tem um equipamento que é instalado individualmente em cada canteiro, e aí, dadas as dimensões, nós vamos ver a melhor forma de distribuição, e assim será feito. Se necessário, adequamos para um equipamento em função da espécie ou em função do tamanho do vaso, a gente faz uma adequação para o melhor equipamento possível. O que gostaria que todos ficassem tranquilos é que existem equipamentos no mercado compatíveis com o projeto. Eu fui, inclusive, funcionário de uma fábrica de irrigação americana, de equipamentos americanos, e ela é a fábrica que mais tem equipamentos para essa finalidade no mundo. Então, nós temos acesso à tecnologia que melhor se adequar a cada espécie, a cada modelo que for definido. Do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de aplicação das demandas nutricionais das plantas, nós podemos estudar, vai depender também desse formato da distribuição da água, mas nós podemos ter, inclusive, esse sistema também automatizado, certo? E monitorado. Lembrando, e nós discutimos isso na reunião passada, o sistema será todo monitorado, né? Então, nós vamos ter desde monitoramento, podemos ter, obviamente, contemplando e alinhando dentro do orçamento. Nós podemos ter o acompanhamento e o monitoramento planta por planta, e também podemos ter, dependendo do formato que for definida a irrigação, podemos ter automatizado também planta por planta, e esse sistema ser, por exemplo, coordenado através aí da secretaria ou de algum outro local que se defina para a gestão e a condução desse projeto. Então, ou seja, nós conseguimos remotamente fazer todo o processo de monitoramento das plantas, monitoramento da irrigação e monitoramento da nutrição dessas plantas. Outra possibilidade, nós já temos tecnologia também para fazer remotamente o monitoramento da estrutura da planta do ponto de vista de pragas e doenças, certo? Hoje nós já temos equipamento e temos tecnologia para fazer esse monitoramento também à distância. Então, todos esses componentes do projeto serão avaliados do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, ou seja, vamos ter orçamento suficiente para agregar todos esses elementos de automação. Se afirmativo, nós podemos ter um projeto 100% automatizado. Uma outra possibilidade que nos foi colocada na reunião passada é essa irrigação ser feita manualmente, certo? Ou por um caminhão, pipa, ou até mesmo por pessoas e pela comunidade, para agregar e se juntar e fortalecer ainda mais o processo. Então, isso também é possível. Nós vamos determinar, e a gente passa toda a orientação, e o time vai ter essa informação, da demanda planta por planta, e aí, manualmente, pode ser 2 vezes na semana, 1 vez na semana, vai depender muito da dimensão desse vaso que vai estar contida a planta, e fazemos a reposição hídrica dessas plantas. Nesse formato, nós mitigamos ou diminuímos consideravelmente o custo
de irrigação, passando essa irrigação a ser parte ou totalmente manual. Dependendo dos pontos e dependendo da quantidade de árvores, nós podemos até fazer um sistema misto, onde tiver água disponível mais fácil, parte-se para uma automação do sistema, e onde tiver mais dificuldade de acesso à água, aí pode-se estudar, desde que haja comprometimento da comunidade, para que essa irrigação seja manual. Então, são essas considerações que a gente quer colocar, e, obviamente, após a visita em loco, que a gente vai agendar com Helder, e provavelmente ainda muito rápido, se der na próxima semana ainda, nós vamos ter informações mais consistentes, e aí sim partir para a etapa do projeto executivo, para que a gente possa levantar custos, materiais e todos os detalhes necessário para a implementação e o sucesso desse projeto. Então, estou disponível, fique à vontade para qualquer questionamento, estamos disponíveis. Edson, bom dia novamente, obrigada aí pela sua apresentação. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho para o comitê sobre o seu sistema para as hortas urbanas. Ficou faltando aí falar, é muito importante nós abordarmos essa questão das hortas aqui para o comitê, se você puder, por favor, complementar. Perfeito. Ao mês passado, inclusive, nós tivemos uma visita, na apresentação que nós encaminhamos para a secretaria, nós até mostramos algumas fotos, uma imagem de uma horta urbana em Recife, certo? É uma horta com um tamanho bastante interessante, com a capacidade de produção muito interessante, e é 100% possível, certo? O que nós temos que nos atentar? O que nós temos que cuidar? Primeiro, a escolha do local, né? Encontrarmos pontos que seja possível. Existem as redes elétricas aí, nós vamos ter que tratar com a concessionária de energia elétrica a permissão da construção dessas hortas sob as redes elétricas, principalmente os linhões, né? Ele tem uma faixa de domínio relativamente grande, então isso é um ponto. E um outro ponto que pode ser discutido, obviamente que na parte central aí não vai ter muito, mas nós estamos falando de uma forma geral para o município, nós podemos, onde houver disponibilidade, nós temos experiências assim em outros estados, faz um acordo de terrenos que estejam disponíveis, a prefeitura faz um acordo, ou um comodato, ou encontrar um melhor modelo jurídico que dê segurança tanto para a prefeitura quanto para o proprietário do terreno, faz-se uma cessão de uso desse terreno, e nesse terreno nós montamos essas hortas. Então, nós temos essa possibilidade de fazer essas hortas, tanto nos linhões, quanto em terrenos privados que estejam disponíveis, ou em áreas que o município tenha disponível, certo? Normalmente, nós trabalhamos com culturas que normalmente são irrigadas, nós chamamos de irrigação localizada. Isso nós temos condição também de automatizar, deixar um sistema bem mais prático para condução e fácil de condução. Então, esses são formatos possíveis. E aí as culturas são as mais diversas. Normalmente, o que mais se cultiva são culturas de ciclo curto, de fácil condução. Normalmente a couve, cenoura, alface, alguns outros temperos, certo? Isso é uma linha. E existe a linha também dos óleos essenciais, que normalmente são plantas para o trato de doenças, né? São plantas dedicadas para fazer chá, fazer infusões, ou até extração de óleos essenciais dedicadas ao uso terapêutico. Então, essas duas possibilidades podem ser feitas, ou seja, as culturas dedicadas à alimentação ou culturas dedicadas a algum processo terapêutico, indo até a extração dos óleos essenciais, que pode ser feito dentro
de um projeto, define-se um local para montar essa mini usina, e nesse local faz a entrega dos materiais de todas as hortas onde tiver, e nesse ponto faz a extração dos óleos essenciais. Então, é extremamente possível esse trabalho. Na apresentação na conversa que nós tivemos aí na secretaria, no nosso bate-papo, foi colocada também a possibilidade de hortas sob os viadutos, debaixo dos viadutos. Gostaria de deixar claro para vocês também que é totalmente possível, certo? E aí, o que incrementa nessas hortas? Nós vamos ter que trabalhar com lâmpadas artificiais, iluminação artificial, mas é uma tecnologia já 100% dominada, inclusive, existe uma grande empresa mundial que está trazendo essa tecnologia, alguns modelos para o Brasil, e a gente pode, inclusive, fazer um contato com eles para ver se há uma possibilidade até de uma utilização desses materiais sem custo. Isso é uma possibilidade aí, um comodato, um uso dessa tecnologia, dessa empresa que está chegando no Brasil. Esses equipamentos já são de domínio, a utilização das lâmpadas artificiais na produção vegetal, então nós podemos usar essa tecnologia para produção sob os viadutos, ok? Então, isso são algumas considerações. Também nas visitas presenciais aí, nós podemos discutir e avaliar em loco alguns desses pontos para que a gente também parta para os projetos executivos. Maravilha, senhor Edson, muito obrigada aí pela exposição. Eu quero esclarecer aos membros aqui do comitê que nós temos também uma apresentação que podemos depois disponibilizar por e-mail, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho melhor o sistema. E eu gostaria de abrir, então, aqui a conversa, né, e as considerações da nossa equipe técnica para poder representar aí a fala do Bom dia. Bom dia, secretário, bom dia. Bom dia. Eu estou acompanhando a reunião aqui de casa pelo celular desde o início. Seria muito importante para que as pessoas entendam o que o Edson colocou de início com referência ao projeto, que é um projeto absolutamente privado, mas apoiado integralmente e articulado pela Secretaria de Mudanças Climáticas, que é o Paulista Mais Verde. É importante nós apresentarmos o projeto para o comitê, para que as pessoas não fiquem perdidas em relação a que o Edson estava dizendo. Então, eu pediria que o nosso amigo Helder fizesse essa apresentação, tá bom? Ok, secretário. Nós temos aqui subir a apresentação do projeto do Paulista Mais Verde, para que os integrantes aí do comitê conheçam o projeto da secretaria que o Edson fez referência no início da fala. Eu vou pedir 2 minutinhos aos senhores só para eu fazer a preparação aqui da apresentação. Já estou subindo, tá bem?
Todos conseguem ver? Para mim está perfeito. Ótimo. Bom dia a todos. Como disse o nosso ilustríssimo secretário, nós estamos elaborando aí um projeto voltado à revitalização da Avenida Paulista, intitulado Paulista Mais Verde. Nós já temos um grupo de trabalho estabelecido pela portaria número 16, de 5 de setembro de 2022, e também a portaria 22, de 11 de novembro de 2022, com a adição de novos atores dentro deste grupo de trabalho. E qual que é o objetivo? Tornar a Avenida Paulista um grande boulevard, através do plantio de 1.000 árvores, sendo elas espécies como jacarandá mimoso, quaresmeira, pitangueiras, tentando ao máximo resgatar aí o serviço ecossistêmico da Avenida Paulista. Então nós temos aqui uma imagem conceitual. Obviamente que essas árvores, nesta imagem, elas estão com uma altura bastante elevada. No nosso projeto, o controle de crescimento será realizado. Portanto, elas não atingirão tal altura. Temos aí também uma imagem conceitual tratando os vasos, como a gente está pensando em projetá-los, os vasos com bioconcreto, de preferência. Lembrando, gente, a gente ainda está na fase de estudo preliminar para viabilidade. Então, os vasos fabricados de bioconcreto, preferencialmente de raspas de coco. O bioconcreto, como todos sabem, ele tem um alto poder regenerativo, apesar de que a sua aplicação inicialmente pode encarecer a execução do projeto. Porém, esse custo inicial para a implantação tende a se pagar com o passar do tempo, devido à baixa manutenção por conta dessa capacidade de autorregeneração. Nós teremos aqui, nós temos o objetivo de também trazer um maior sentimento de pertencimento dentro deste projeto. Ele está sendo idealizado pelo movimento feminino e o Conselho Feminino da Fiesp, né, estando aí sob o guarda-chuva da Seclima. Cada árvore, cada vaso será cuidado por um dos movimentos femininos desta cidade. E aí nós teremos conforto térmico, maior absorção de calor e umidade do ar, melhoramento dos serviços ecossistêmicos, maior conforto visual, recreação para aqueles que estão ali transitando, aumentar a cobertura vegetal da avenida e reaproveitamento de materiais através do uso sustentável. Nós estamos pensando nesse projeto para que ele seja o mais sustentável possível. Tanto é que o Edson está aí apresentando alguns sistemas que possam automatizar a sua irrigação. Aqui nós temos uma foto do jacarandá mimoso. Foi a árvore, uma das espécies escolhidas para simbolizar o movimento feminino. Lembrando que são árvores de grande porte, são lindas, bem floridas, vão auxiliar os polinizadores a resgatar os serviços ecossistêmicos através da polinização e também da dispersão, né? Junto às espécies frutíferas. Aqui temos a quaresmeira, pitangueira, novamente, resgate de serviços ecossistêmicos. Nós estamos enfatizando tudo nesse projeto. Então, atrair algumas espécies de aves para que elas possam se alimentar e dispersar as sementes em outras áreas, viabilizando a reprodução dessas espécies. Mais adiante. Aqui nós temos um recorte do GeoSampa, evidenciando como está a cobertura vegetal ali na região da Paulista. Esse retângulo laranja é o Parque Trianon.
O laranja simboliza mata nativa, resquício de mata atlântica ainda extremamente preservada. Então, nós estamos pensando nesse projeto para tornar a Paulista também um grande corredor ecológico que possa conectar ao Parque Trianon e também resgatar as espécies que ali estão sendo preservadas através da dispersão e polinização. Aqui algumas medidas possíveis, né, de 3 espécies que nós fizemos. Crescimento de copa de 8 a 10 metros, a altura da árvore de 10 a 15 metros. Nós sabemos que para isso ser alcançado é necessário uma zeladoria, um serviço de poda bastante específico. Também o crescimento das raízes e o seu comprimento aí, entre 1 a 2 metros de altura, 5 a 7 metros de largura. Da quaresmeira, 10 a 15 de altura, 10 a 15 de copa, 8 a 12 de altura, 30 a 40 centímetros de espessura de caule, circunferência de caule, 1 a 1,5 metro de raiz, 1,5 a 2 metros de largura as suas raízes. E a pitangueira, até 4,5 metros de largura, 3,5 metros a 5,5 de altura, 30 a 50 centímetros de circunferência, com raízes de 1 metro a 1,5 metro de altura e 1 a 1,5 de largura. E aqui nós temos os possíveis enquadramentos, né, das ODS para este projeto, visando a saúde e bem-estar, igualdade de gênero, redução das desigualdades, isso pelo movimento feminino, envolvimento social, pertencimento da sociedade, indústria, inovação e infraestrutura através de novas tecnologias, cidades e comunidades sustentáveis, mais sustentável possível dentro deste projeto. Tudo que há de mais novo em tecnologia, nós iremos aplicar. Consumo e produção responsáveis, através da reutilização de determinados materiais. Ação contra a mudança global do clima, conforto térmico, redução dos efeitos das ilhas de calor na Avenida Paulista. Nós estamos pensando também na preservação da vida terrestre e, através de parcerias e meios de implementação, estamos envolvendo diversos órgãos e instituições nacionais e internacionais. Então, secretário e a todos virtual, a todos da mesa, essa é a apresentação do projeto conceitual, ainda em fase de estudo de viabilidade. Eu encerro por aqui. Então, com os senhores a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Laura, por favor. Eu tenho várias coisas para dizer e, assim, devo dizer que, de início, eu me sinto ofendida por isso estar sendo associado a alguma coisa da defesa da mulher e das questões que envolvem a mulher na sociedade. Ficar falando que plantar coisa em vaso, slides cheios de coisa florida, só falta maquiagem. O que é isso? Sabe? É não saber qual é o problema feminino. Plantar coisa em vaso na Avenida Paulista, não em Itaquera. E olha que Itaquera já é centro. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso, que é o fim do mundo falar que isso é uma coisa de defesa do papel da mulher na sociedade. Em segundo lugar, o fato de usar palavras que estão escritas nos planos ambientais da cidade não significa a apropriação dos conteúdos que têm base científica. Entendeu? Então, dizer que plantar
sei lá o que é, vai ser a pitanga em vaso na Avenida Paulista, vai melhorar o microclima? Ora, faça meu favor. Então, o que eu quero dizer, além, para não falar das competências, tá? Então, dizer que planta em vaso, flor em vaso é bonito, enriquece a paisagem, etc., tudo bem. Mas é entrar em outras coisas sem base científica, sem base coerente de gestão ambiental, sinto muito. Eu acho, e para não falar da questão política do papel da mulher na sociedade. É isso que eu quero dizer. Bom, deixa eu me manifestar aqui como secretário. Esse projeto, ele está sendo desenvolvido com a Seclima e já não é de hoje. Ele foi idealizado pela Virada Feminina, que é um movimento nacional que é apoiado por quase todas as primeiras damas no Brasil, inclusive a primeira-dama atual. Tem um apoio forte, inclusive internacional. Ele é um movimento feito por mulheres. A presidência desse movimento hoje é da Marta Lívia Suplicy. Ela preside também o Conselho Feminino da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tem um apoio de mulheres aí de todas as partes do Brasil, inclusive conta com um apoio técnico muito importante da minha queridíssima Dalva Cristofoletti, que é um dos maiores símbolos do movimento municipalista no Brasil. Do alto dos seus 86 anos de idade, a Dalva deve conhecer um pouco sobre a questão de gestão, né, somente municipal. Esse projeto ele está sendo desenvolvido pela Escola da Cidade, sob a orientação do arquiteto e urbanista Ciro Pirondi. Portanto, é um trabalho sério. Nós estamos trabalhando com as melhores tecnologias disponíveis para vencer uma série de desafios, que é você conseguir tornar uma avenida que é praticamente oca, porque ela foi construída em cima de estruturas, né, que foram cavando por baixo a avenida. Nós temos pouquíssimos pontos disponíveis na Avenida Paulista hoje com contato direto com o solo, com o lençol freático. E, portanto, estamos buscando uma forma de arborizar a avenida. Se nós fizermos a avaliação, aliás, pelo próprio GeoSampa, a gente consegue verificar isso, de toda a cobertura florestal ali, arbórea, na região dos Jardins e na região da Paulista, nós vamos observar que a avenida é uma imensa ilha de calor. Ela é desprovida de árvores, em que pese ter uma calçada larga e em que pese ela ter plenas condições de ser arborizada, portanto. Qual a saída? Buscar trabalhar com árvores que possam ser suportadas por biovasos, não é vasinho, não é um vasinho qualquer, é um sistema de vasos. Aliás, a Paulista já possui um. Se nós verificarmos em vários dos cantos ali, na região da Alameda Campinas, por exemplo, nós vamos ver estruturas similares que já estão postas lá, por meio de vasos, com árvores, portanto, não é nenhuma novidade, e que irão transformar a avenida em algo extremamente florido. A busca por árvores floríferas é justamente para colorir a avenida e torná-la mais humana. A espacialização dessas estruturas, ela vai se dar respeitando todas as limitações estabelecidas para a avenida, de maneira a transformar as calçadas da Avenida Paulista em algo mais humano,
menos inóspito, como é hoje. O sistema de macroocupação é um sistema que é usado em várias partes do mundo. Barcelona, por exemplo, já faz isso. Várias outras cidades do mundo já fazem isso. Manter uma área arbórea que possa ser melhor utilizada, inclusive como lazer pela população, não ofende em nada a ninguém. E por ter sido uma iniciativa da virada feminina, a ideia era justamente homenagear as mulheres paulistas dentro de cada árvore. Não tem absolutamente nenhuma ofensa numa iniciativa que é absolutamente feminina. Mais importante, responder? Todo o sistema está sendo projetado para ser bancado pela iniciativa privada. O que vai cumprir a prefeitura? Primeiro, analisar a pertinência e licenciar o projeto. Segundo, orientar a melhor forma de macroocupação pelas árvores de porte arbóreo. E sim, quando nós colocamos uma cobertura vegetal na área, nós reduzimos a temperatura média da região. Isso é prova. Portanto, a busca de humanizar a Avenida Paulista e torná-la mais verde, de forma alguma poderia ser objeto de uma rejeição dessa maneira. O que eu acredito é que a gente deva avaliar o projeto como um todo. Ele vai ser apresentado depois aqui nesse comitê. Nós estamos apresentando ele aos poucos, inclusive com soluções tecnológicas modernas, como é o caso da irrigação. É uma forma que nós temos de superar o entrave natural de não termos um lençol freático disponível para todas as árvores que queremos plantar. Todos esses desafios vão ser enfrentados e com a melhor equipe técnica e as melhores instituições disponibilizadas na cidade de São Paulo, como é o caso da Escola da Cidade. Portanto, francamente, me surpreende a reação. Enfim, eu acho que o fórum adequado é esse. Obrigado. Eu vou te esclarecer. Isso que você falou só comprova o que eu falei. Isto é, já que a Paulista está lascada mesmo, com todo o subsolo impermeabilizado, nós vamos dar um jeito, é uma maquiagem, certo? É isso. Agora, você também não falou que você vai lá no Secov, num momento de revisão do plano diretor e de eventual revisão do zoneamento, para impedir esse processo. Nós estamos falando de maquiagem. Desculpa, quando que eu fui ao Secov, Laura? Não, estou dizendo como... aí eu de verdade, é sério. Quando que eu fui ao Secov, Laura? Não é isso. Então me expressei mal. Vou falar o que eu quero falar. Quis dizer o seguinte, o problema não está sendo atacado, porque ele não pode ser atacado. O subsolo está impermeabilizado. Você só vai ter um processo de qualificação do microclima se você tiver o subsolo. Por quê? Porque tem que ter água. Tem que ter caminhamento de toda o processo. Destruir a avenida, retirar todas as garagens na calçada. É isso, tá certo, é isso mesmo. É isso. Não é destruir, é impossível fazê-lo. Portanto, a maquiagem dos vasos. Portanto, o que precisa fazer é ter uma ação política que impeça isso que aconteceu na Paulista. Bom, isso que aconteceu na Paulista já aconteceu na Paulista. Tá certo. Portanto, é isso mesmo. O que estamos visando é conferir um verde na Paulista. Tá bom. Ponto. Mas isso não vai isso o efeito... não tem absolutamente nada a ver com toda a luta estabelecida pela Política Municipal de Arborização Urbana, que vai conferir mais verde nas grandes avenidas e impedir que problemas como esse que estamos enfrentando na Paulista se repitam. Isso não impede
que o projeto da Paulista Mais Verde possa ser implementado. Isso é outra discussão, eu não sei, eu imagino que você vai encaminhar para a Secretaria do Verde, né? É lógico. Aliás, a Secretaria do Verde está dentro desse projeto. Nós temos acompanhado, há técnicos que vieram da Secretaria do Verde que estão acompanhando. Então, a Prefeitura está engajada no projeto. Ok? Alguma outra questão? A Vânia. Secretária, a Vânia Cristina gostaria de fazer uso da palavra. Gente, boa tarde a todos, bom dia, só para quem eu não cumprimentei ainda. Eu só queria colocar algumas coisas que eu partilho em partes do que a Laura colocou, porque na verdade eu acho que não é o projeto em si o problema, é o como ele está sendo apresentado. Porque a gente está num grupo técnico de profissionais que, em grande parte, entendem a problemática urbana que a gente está vivendo, né? Então, eu acredito que internamente a gente consegue colocar algumas questões com seus devidos nomes, né? Então, sim, pode ter vindo de uma iniciativa feminista, tudo mais, mas isso não significa necessariamente que isso represente a mulher. Então, eu acho que isso é um ponto, porque hoje em dia a gente, como mulher, percebe que tem muitas coisas que estão sendo colocadas na pauta feminista por conta que ela está de moda hoje, sendo bem clara, assim. E isso dentro de uma perspectiva de política, eu entendo que ela seja colocada. Agora, a questão do que eu entendo que a Laura está colocando não é o problema de colocar árvores na Paulista, é a questão de que se entenda que isso vai solucionar o problema, porque ter mais vegetação, ela ameniza, mas ela ameniza para o ser humano, mas no quesito meio ambiente, ela não é um corredor ecológico, ela é uma parte para embelezamento da cidade e deixar um melhor caminhar para as pessoas. E aí o que a gente tem que debater mais a fundo é a questão, e aí o que se entrou num acordo comum, que eu acho que é isso que a gente fala, de deixar as coisas claras, que é justamente falar, o que a gente quer é que não cheguemos a ter outras paulistas pela cidade, porque de fato, hoje destruir as calçadas da Paulista, destruir os estacionamentos que estão embaixo dela, é algo praticamente inviável economicamente, enquanto mão de obra mesmo. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, colocar os termos certos e conversar em nível técnico dentro de um grupo técnico que somos nós, né? Agora, do como isso vai ser feito da prefeitura para fora, embora eu particularmente defenda a clareza e a sinceridade nas coisas, aí é uma escolha política, é outra coisa. Então, é só isso que eu queria ponderar, porque eu acho que esses desentendimentos se dão a partir do momento que não se que começa a se fazer uma defesa de uma forma mais política do que claramente a nível técnico, porque assim, uma coisa que eu sinto falta, quais são os estudos que tem, já que a gente vai falar que vai ser um corredor para melhorar o microclima, melhorar a questão como pouso para aves e tudo mais, qual que é o estudo que a gente tem que essas árvores são as melhores que a gente tem para criar essas conexões entre outros setores, entre outras áreas verdes, né? Então, eu acho que é só isso, tá bom? Eu encerro minha fala. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Tem alguém da subprefeitura? Hoje não, Laura, não vieram. Apenas para complementar a resposta do secretário, e também para deixar algo muito claro para vocês, que foi apresentado um conceito, é uma ideia, e ele está sendo estudado através de estudo de viabilidade técnica para que então chegue aqui, para que não seja só algo jogado para vocês. Então, ele ainda vai ser analisado por todos. Todo mundo vai participar. É extremamente importante que tenha a participação de todos. Mas a gente está criando ainda para poder apresentar. Então, a gente está buscando soluções conforme os problemas estão surgindo. Bem? Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração?
secretário? Esse é um dos engenheiros. Alguém da mesa gostaria de fazer alguma contribuição? Não? Ninguém? Bom, sem mais nenhuma contribuição, nós podemos dar por encerrada essa sessão. Obrigada a todos pela participação, estamos disponíveis aqui caso surjam maiores dúvidas, tá? E agradecemos aí pela participação. Grande abraço a todos, tenham um excelente dia. Até breve. Tchau, tchau.